Sem dúvidas, essa é a decisão mais importante do ano de 2021 dentro dos tribunais superiores sobre a lei de drogas. Não é para chocar, mas é para redobrar a atenção. Sejam muito bem-vindos, sou o Pedro Coelho e estou fazendo esse canal para tentar trazer as atualizações, as novidades e os temas muito propícios para cair na sua prova dentro da esfera da temática criminal, justamente para a gente poder contribuir na democratização dos estudos. E no vídeo de hoje eu vou trazer em detalhes a recentíssima decisão exarada pela terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça no início do mês de setembro, retratando e trazendo uma novidade e, mais do que isso, uma pacificação de um entendimento acerca dessa lei, que é, sem dúvida alguma, uma das mais importantes e constantes em termos de frequência em prova de concurso público do nosso Brasil dentro do conjunto criminal. Refiro-me, claro, à lei de drogas. E perceba, quando eu falo em lei de drogas, o crime que vai ser cobrado estatisticamente, obviamente, é o tráfico. E dentro do tráfico de drogas, a gente destaca, essencialmente, a incidência da causa de diminuição de pena da minorante entabulada no parágrafo 4º do referido dispositivo do artigo 33. E nesse contexto, o apenado, ele eventualmente, desde que preenchido cumulativamente todos os requisitos lá do parágrafo 4º, ele vai fazer jus a uma redução no patamar de 1/6 a 2/3. E quais são os 4 requisitos que precisam estar, repito, cumulativamente presentes para fazer incidir essa minorante? Basicamente, ele vai exigir o legislador que o agente seja primário, ostente bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e tampouco seja parte integrante de um ORCRIM, de uma organização criminosa. Preenchidos todos esses requisitos, fará jus a minorante variando de 1/6 a 2/3. Agora, o ponto nevrálgico que eu quero trabalhar com os senhores e senhoras é o seguinte, e que vai cair na sua prova, e muito provavelmente, tanto em questões objetivas, discursivas, prático-processuais, ou mesmo prova oral, e você precisa saber desse conhecimento. Durante muito tempo, esse tema ele foi objeto de extrema e intensa divergência no âmbito doutrinário, mas também no âmbito jurisprudencial. A título de exemplo, hoje, atualmente, esse tema é rachado, é divergente dentro do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, Pedro, se a pergunta objetiva é: atos infracionais podem ser utilizados como óbice intransponível a incidência dessa causa de diminuição de pena, para a primeira turma do STF a resposta é positiva. Perceba, o que essa primeira turma aponta é justamente em relação ao requisito número 3, de não se dedicar a atividades criminosas, não se confundindo, portanto, com reincidência e maus antecedentes, porque esses sim somente poderiam ser analisados, somente poderiam ser eventualmente afetados se estivéssemos diante de uma prática de infração penal. Atos infracionais não se confundem com infração penal, essas se limitam, portanto, ao conceito de quê? De contravenções e do crime. Mas, Pedro, e atos infracionais seriam óbice à incidência dessa minorante em que motivo? Justamente, diz o STF, em razão fundamentalmente do requisito de não se dedicar a atividades criminosas. E quando o legislador fala de atividades criminosas em termos genéricos, ele vai denotar ou ele vai almejar incluir todo aquele que não se encaminha ou não se está vinculado a atividades do ponto de vista ilícito. E aí, para a primeira turma, ele estaria incluído consideravelmente aí a prática de atos infracionais. Essa é a perspectiva que, como eu disse, prevalece lá na primeira turma. Só que, como eu anotei, esse entendimento na Suprema Corte ele não é pacificado. A segunda turma ela se opõe ou se põe em lado diametralmente oposto. Justamente para a segunda turma do STF, atos infracionais não podem ser
utilizados como argumento obstativo à incidência dessa causa de diminuição de pena. Em primeiro lugar, porque não pode ser considerados tais atos infracionais como antecedentes negativos e tampouco para configurar reincidência. E em relação a dedicar-se a atividades criminosas, o ato infracional ele não pode ser considerado uma atividade criminosa. Afinal, como própria estrutura típica indica, os atos infracionais eles se põem à margem do direito criminal, situando-se no direito infracional. E não pode haver aqui confusão, sob pena de violar, entre outros pressupostos e princípios, a da melhor orientação e da melhor tratamento em face da criança e do adolescente. Então, nessa perspectiva, não seria correto conferir uma interpretação tão ampliativa a essa expressão não se dedicar a atividades criminosas. Então, o cenário que nós temos ainda hoje no STF é a primeira turma admitindo os atos infracionais, obstando a incidência da minorante do parágrafo 4º do 33 e, em relação à segunda turma, o posicionamento negativo. E a divergência era também enfrentada de forma pontual no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E perceba a forma de conjugação por mim utilizada. Era exatamente isso: passado perfeito, pretérito perfeito e entendimento ou divergência superada. Nos embargos em recurso especial 1.916.596 oriundo de São Paulo, a terceira sessão pacificou o tema e disse de forma objetiva e peremptória no último dia 8 de setembro de 2021 que, a partir de agora, aquela corte admite positivamente a utilização de um ou mais atos infracionais como fundamento obstativo relativo ao que? A essa incidência da minorante do parágrafo 4º do 33. E aqui, repetindo argumentos já utilizados lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, fez questão a sessão em indicar de forma peremptória, e fique esperto porque isso vai ser explorado pelo seu examinador, atos infracionais não são compatíveis em formar maus antecedentes, tampouco são compatíveis no reconhecimento da reincidência. Não, a grande questão é que os atos infracionais, eles vão permitir, naquilo que tenciona o parágrafo 4º do 33, reconhecer o inadimplemento da condição de não se dedicar a atividades criminosas. Dito de outra maneira, a terceira seção do STJ admite um alcance ampliativo dessa expressão, atividades criminosas, justamente para incluir ou poder incluir o passado infracional desse agente. Agora, toma muito cuidado. Se é fato que, diferentemente do STF, que tem divergência entre a primeira e a segunda turma, o STJ supera essa divergência e adota, a partir de agora, entendimento pacificado e uniformizado, você precisa redobrar os cuidados, porque se é fato que atos infracionais podem ensejar óbice à aplicação dessa minorante do parágrafo 4º do 33, não é todo e qualquer ato infracional. É dizer, o STJ admite, mas não virou festa do boi, não virou casa da mãe Joana. Eu preciso enxergar e identificar requisitos específicos desses atos infracionais para que eu possa legitimamente utilizar esse passado infracional do agente como obstativo, elemento obstativo dessa causa de diminuição de pena. E aqui a caracterização ou os pressupostos desses atos infracionais muito se assemelham àqueles já utilizados pelo próprio STJ, pela própria terceira seção, quando indicou a possibilidade desses atos infracionais funcionarem justamente como fundamento de uma prisão preventiva como violação ou risco à ordem pública. Então, são três características que os atos infracionais vão precisar ostentar para funcionar como argumento obstativo da incidência da causa de diminuição de pena. Primeiro, não é todo e qualquer ato infracional, é um ato infracional objetivamente grave. O STJ já teve a oportunidade, por uma de suas turmas, em dizer que necessariamente
era preciso que esse ato infracional ele fosse semelhante ao tráfico de drogas. Não é isso que prevalece, mas precisa ser efetiva e objetivamente, no caso concreto, reconhecido como grave. Esse é o primeiro ponto. Basta isso? Não. Eu preciso ter absoluta convicção e certeza de que o ato infracional, ele de fato aconteceu. É dizer, esse ato ou a ocorrência do ato infracional precisa estar documentada e tendo a certeza da existência pretérita do ato infracional, junto com a característica de sua gravidade, no caso concreto, eu poderei utilizar. Mas já ainda assim não é suficiente, eu preciso atentar para um terceiro característica, um terceiro pressuposto, também cumulativamente e precisa estar presente, qual seja que esse ato infracional ele não decorra de um longo elastério temporal. Não posso utilizar um ato infracional praticado pelo agente quando ele tinha 17 anos, sendo que hoje ele tem 63. Não faz o menor sentido. Eu preciso de um elastério minimamente razoável que demonstre que aquele ato infracional ele tenha algum vínculo, afinal, que me permita indicar que aquele agente, em razão desse ato, ele ostenta um comportamento que apresenta indicativos que ele se dedica a atividades criminosas. Beleza, pessoal? Então se liga, porque esse, como eu disse, é o mais importante e impactante deliberação e decisão dos tribunais superiores, e aqui eu estou incluindo STJ e STF, relativos a essa que é uma das leis mais importantes para você que se prepara para concurso público ou almeja militar no âmbito do processo penal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu te pedir, se você chegou até agora, deixa o joinha, se inscreve no canal, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração de vocês, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!